Olá, eu sou João Carlos Sobral dos Santos, estudante do 10º período de Direito do Centro Universitário Tabosa de Almeida, e junto de Daisy Cecília e Paulo Vitor falaremos um pouco sobre a adoção internacional para a disciplina de Direito Internacional Privado administrado pelo professor Emerson Assis. Dando início, a adoção internacional constitui uma modalidade de adoção por pessoas que não são residentes ou que não têm domicílio no Brasil. A adoção internacional ela nada mais é que uma espécie do gênero adoção. No Brasil, a adoção ela é um vínculo jurídico que constitui o adotante e o adotado numa relação de parentesco indissolúvel. Então, ela finda com o poder familiar que existia anteriormente e ela cria um vínculo jurídico que é indissolúvel. A partir da adoção, aquelas pessoas, o adotante e o adotado, eles tornam-se pais e filhos e daí decorrem uma série de direitos, como direitos sucessórios, direitos previdenciários. E mesmo que alguém deles morra, por exemplo, o adotante morreu, o poder familiar anterior ele não é restabelecido. Então a adoção ela é um vínculo definitivo. A situação da adoção no Brasil ela é complexa, porque enquanto nós temos, de acordo com o relatório anual do CNJ que está aqui em anexo, enquanto no ano 2020 nós tínhamos um contingente de 3.770 crianças e adolescentes em condições aptas de serem adotadas, e, do outro lado, nós tínhamos mais de 30 mil candidatos aptos a conseguirem essa adoção, mais de 30 mil pretendentes, ainda existe no Brasil uma longa fila de espera dessas crianças, desses adolescentes que acabam alcançando muitas vezes a maioridade, sendo que nunca foram postas em uma família, sendo que nunca foram adotadas. Então, nesse sentido, nós temos um grave problema no que se refere à adoção. Isso por uma série de fatores. Por exemplo, nós temos pessoas que não estão dispostas a adotarem crianças com deficiência, ou crianças de uma determinada etnia, crianças de uma determinada raça e tudo mais. Tudo isso vai criando uma marginalização, vai criando crianças e adolescentes que estão ali à espera de alguém que as queira adotar. Do outro lado, nós temos países como, por exemplo, Itália, França e Estados Unidos, que vêm buscando no Brasil cada vez mais adotar nossas crianças e nossos adolescentes. Então, a adoção internacional ela é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 50. A partir do parágrafo 10º, você já pode ver uma menção à adoção internacional. No entanto, se a adoção já é, propriamente dito, um procedimento que ele é invasivo, a adoção internacional ela tende a ser mais invasiva ainda, na medida que a pessoa vai levar essa criança e esse adolescente para morar fora. Nesse sentido, o Estatuto ele vai trazer uma série de medidas que devem ser adotadas, como, por exemplo, para que a criança seja posta na adoção internacional, ela precisa anteriormente ter tido seu cadastro totalmente consultado para ver se nenhuma pessoa se interessava em adotá-la aqui dentro do Brasil. Então, de acordo com o relatório que a gente tem anual da adoção 2021, elaborado pelo CNJ, no ano 2015 a 2020, mais de 10 mil crianças e adolescentes foram adotadas no país. Isso, a adoção nacional. Quando a gente vem para a questão da adoção internacional desse mesmo período, nós sequer temos um dado bem estabelecido. Porque, de acordo com o CNJ, o Sistema Nacional de Adoção, que é o SNA, ele não tinha como dizer exatamente qual era o número, qual era o contingente de crianças e adolescentes que foram adotados nesses anos. Então, o SNA dizia que tinha cerca de 126 processos. E as comissões estaduais diziam que havia cerca de 509 processos. Essa dificuldade, justamente de estabelecer, ela tende a gerar uma invisibilidade desses casos e tornar a adoção internacional uma modalidade que ainda vai engatinhando, que ainda não se estabeleceu tanto quanto a adoção nacional. Alguns desafios para a adoção internacional e que podem justificar toda essa dificuldade é a questão da multiculturalidade, principalmente relacionada a crianças indígenas e crianças oriundas de povos quilombolas. Isso porque o ECA, no artigo 28, parágrafo 6º, ele garante a essas crianças o direito ao reconhecimento dessa sua identidade. No entanto, lá fora do Brasil, é meio difícil conseguir garantir o cumprimento desse direito. Inclusive, no próprio Brasil já era difícil. Então, fora do Brasil, tende a ser mais difícil ainda. Além disso, poderíamos citar diferença de linguagem, diferença de cultura, questões de clima, ausência de acompanhamento do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro não pode ficar se imiscuindo a cada questão que aparecer, ainda que aquela criança ela seja levada daqui do Brasil, e também um distanciamento de políticas públicas brasileiras. Também temos o caso do rigor por causa de questões como tráfico internacional. Então, a adoção internacional, por mais que ela venha como uma solução, principalmente no Brasil, em que existe um grande contingente de crianças e adolescentes ainda postos sobre filas de adoção, ela ainda vai engatinhando e ela ainda esbarra em uma série de questões.
Agora, daí, Cecília falará um pouco mais sobre os marcos normativos e como essa questão está disciplinada na nossa lei. Muito obrigado. Meu nome é Daisy Cecília e eu vou dar continuidade ao assunto de adoção internacional. Eu vou falar especificamente sobre os aspectos gerais da adoção internacional e sobre as principais convenções e tratados internacionais que falam sobre a adoção no aspecto do direito privado internacional. Inicialmente, a gente precisa entender o conceito de adoção internacional. A adoção internacional é quando as partes adotante e adotado residem em países distintos. Não se leva em conta a nacionalidade. Sendo assim, brasileiros que residem no exterior, que querem adotar uma criança brasileira que reside no Brasil. Nessa adoção, ela é tratada como adoção internacional. Por quê? Mesmo os pais adotantes quanto o adotado, sendo brasileiros, cada um reside em países distintos. Por isso, é uma adoção internacional. Da mesma forma, se estrangeiros que residem no Brasil querem adotar uma criança brasileira que reside no Brasil, essa é considerada uma adoção nacional e que não se aplica o direito internacional. Por quê? Tanto os estrangeiros quanto a criança, ambos moram no Brasil. A adoção internacional, ela também tem a adoção internacional também tem um grande cuidado sobre quem rege a adoção. Por ser países distintos e para ter o melhor interesse da criança, segue a lei da residência habitual do menor. Ou seja, o país que vai regir aquela adoção internacional é aquele em que a criança ou o menor que está sendo adotado reside. Outro grande assunto sobre as adoções internacionais é quanto à nacionalidade. Entende-se que a criança estrangeira que é adotada por brasileiros, ela não adquire a nacionalidade brasileira imediatamente com a adoção. Ela permanece com sua nacionalidade de origem e apenas, se tiver vontade, ela passa pelo processo de naturalização e adquire a nacionalidade brasileira. Porém, no artigo 52, C do ECA, garante às crianças e aos adolescentes adotados por brasileiros um certificado provisório de naturalização, que ele deve ser emitido por autoridade central estadual e que tiver processado o pedido de habitação dos pais adotivos. Vou dar continuidade ao assunto, falando mais especificamente sobre os tratados internacionais que falam sobre a adoção. Dentre eles, os principais são a Convenção de Haia sobre os conflitos de nacionalidade de 1930, a Convenção Interamericana sobre conflitos de leis em matéria de adoção de menores, de 1984, a Convenção de Haia sobre a proteção das crianças e a cooperação em matéria de adoção internacional, de 1993, e a Convenção Interamericana sobre tráfico internacional de menores, de 1994. Falando especificamente sobre cada uma dessas convenções, vou iniciar falando da Convenção Interamericana sobre conflitos de leis em matéria de adoção de menores, de 1984. O Brasil faz parte dessa convenção. Ela foi concluída em La Paz, na Bolívia, em 24 de maio de 1984 e está em vigor internacionalmente desde então. Trata-se de direito convencional, suas leis se aplicam apenas aos países que aceitaram essa convenção, e essa convenção é aplicada principalmente nas adoções de menores, ou seja, pessoas de 0 a 18 anos. Ela utiliza-se da lei da residência habitual do menor, isso para que haja uma garantia do melhor interesse do menor. E há uma forte crítica com relação a essa convenção, porque por ela se aplicar apenas aos países que aceitam essa convenção, ela tem um grupo muito seleto, fazendo com que a maior parte das adoções não seja regida por ela. A próxima convenção que eu vou comentar é a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional de 1993. O Brasil também faz parte dessa convenção. Ela foi concluída em Haia em 29 de maio de 1993, porém só entrou em vigor em 1º de julho de 1999. Tem como seus principais objetivos que as adoções internacionais estejam sobre o melhor interesse da criança e que respeitem os fundamentos do direito internacional. Um sistema de cooperação entre os estados que fazem parte dessa convenção e assegurar o respeito às garantias internacionais e a prevenir o sequestro, a venda e o tráfico de menores. Também assegurar o reconhecimento nos estados contratantes das adoções. Essa convenção é aplicada em casos em que a criança que reside tem a residência habitual em um país contratante, que seria o seu país de origem, ter sido, for ou deverá ser deslocada do seu país de origem para o outro país, que é o país de acolhida. E a Convenção de Haia de 1993, ela tem seus aspectos jurídicos voltados mais para as normas administrativas e de processo civil. Como eu já falei antes, uma grande atenção ao melhor interesse da criança e também ela não fala muito sobre as questões de conflitos do direito internacional privado. Essa convenção ela não impede a adoção de pessoas solteiras e ela independe da orientação sexual das pessoas. A última convenção que eu vou comentar aqui é a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, de 1994. Essa convenção ela foi adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos, OEA, e tem como objetivo a prevenção e o combate ao tráfico de crianças e adolescentes.
estabelece mecanismos de cooperação entre os países para prevenir, investigar e punir o tráfico de menores. O Brasil ratificou essa convenção em 14 de novembro de 2000 e ela entrou em vigor em 1º de dezembro de 2000. Encerrar aqui minha fala e estamos abertos a qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo.